Olá, queridos, eu acredito que Deus vai fazer coisas lindas nessa semana. Meu nome é Stephanie, eu tenho 22 anos e eu sou pós-Covid grave. E esse meu recado vai para você que não acredita que pode viver lindos milagres. E sim, Deus continua operando lindos milagres em nossos tempos. Quando eu tinha 21 anos, eu estava no auge da minha vida. Quem já passou por essa fase sabe como é muito importante a faculdade e a nossa profissão. Então imagine que eu estava voando, eu era como um foguete. Em todas as áreas da minha vida eu me dava muito bem. Com a minha família, na minha profissão, várias empresas me queriam. Na faculdade eu estava ganhando prêmios, bolsas, pedalava 40, 50 km por hora. Até que chegou em um dia em que estávamos vivendo um pesadelo. Em agosto de 2021, exatamente no Dia dos Pais, o primeiro positivo para minha família chegou. Meu pai estava positivado e aquela pessoa que era super alegre, com seus olhos azuis, já não era mais o mesmo. Eu percebia que havia algo errado, então eu pensei que meu pai iria ir. Me preocupei bastante, deixei toda a minha vida de lado para cuidar do que realmente era a minha vida, a minha família. Tranquei meu escritório, deixei meus livros de lado, deixei tudo e fui cuidar deles. Tinha muito medo de perder, porque eu não perderia só o meu pai, mas eu perderia também a minha mãe e a minha irmã por essa doença tão terrível. E aí veio uma surpresa. 7 dias se passaram, 10 dias se passaram e todos ficaram muito bem. Mas eu comecei a me sentir muito mal. E aos poucos eu fui sentindo que aquele vírus dentro do meu corpo não estava me fazendo muito bem. Eu já não tinha mais fôlego para andar, para conversar, para comer e muito menos para viver. Foi então que veio a primeira surpresa. Fui ao hospital e recebemos a notícia de que eu estava com 50% do pulmão tomado pelo Covid. Voltei para casa com oxigênio, com muito medo, mas sabendo de que iríamos vencer muito mais rápido do que imaginávamos. Mas o que eu não esperava é que aquele era apenas o começo de uma batalha muito longa, que talvez duraria anos para passar. No terceiro dia que eu fui para o hospital, já não aguentando mais, pedindo pelo socorro de Deus, eu não tive mais o que fazer. Uma superbactéria acabou tomando conta do meu corpo e eu tive que ser internada às pressas na UTI em um hospital aqui em Curitiba. Fui internada, entreguei tudo nas mãos do meu pai, pedi para que orassem e ele voltou para casa. Fiquei internada e até então eu ia ficar só 5 dias para combater aquela bactéria. O Covid já estava sossegadinho e não iria atrapalhar. Mas foi aí que veio a surpresa. Meu corpo já não aguentaria mais combater com tantas bactérias e pelo Covid. 5 dias depois que eu fiquei na UTI, veio o recado de que o meu pulmão estava totalmente tomado. Eu estava com 95% do pulmão perdido para o Covid. E aí veio a surpresa de que eu seria entubada. Rapidamente, não pensei em outra coisa. Eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei: papai, corre pra cá, porque eles estão pensando em me entubar e se isso vai salvar a minha vida, eu quero que seja agora. Meu pai rapidamente chegou no hospital, então eu perguntei pro doutor: doutor, uma intubação salvaria a minha vida? Ele falou: com certeza, Stephanie, salvaria. E eu falei: então quero que seja agora. Eu olhei pro meu pai, orei com ele, falei pra ele vir todos os dias me visitar, orar por mim, que ele cuidasse da minha irmã e da minha mãe, e que eu iria estar repousando, mas que logo eu voltaria. Novamente seriam só 5 dias entubada. Fui entubada no dia 25 de agosto e foi um choque, assim, porque os 5 dias, na verdade, se tornaram um mês. Eu fiquei dormindo em coma por um mês, escutando todos em volta, escutava minha mãe, escutava meu pai, a minha irmã, as enfermeiras. Sabia da minha gravidade, mas não podia fazer nada, não tinha o que fazer, a não ser ficar ali esperando. Naquele momento eu lembro que eu falei pra minha mãe que eu não estaria com retiro com Deus, porque Deus não estava presente, eu só ouvia as pessoas, nada mais. Um mês depois de ficar entubada, eles finalmente me acordaram. O meu pulmão foi sarado, fizeram uma experiência no meu pulmão que deu muito certo, todos os médicos foram guiados. E aí eu não aguentei. 9 dias depois, acordada, eu tive a primeira parada cardíaca, fiquei 5 minutos morta. E naquele momento, o meu pai viu a minha saturação cair, meus batimentos cair, meu pai me viu morrer na frente dele. Tiraram rapidamente meu pai da sala e a doutora falou pro meu pai: Márcio,
É muito difícil uma pessoa sobreviver a uma parada cardíaca. A Stephanie, no estado que está, com todo o corpo comprometido, não vai sobreviver. E se ela sobreviver, ela vai ficar com problemas graves, principalmente neurológicos. Ela vai se esquecer de tudo e de todos e vai demorar dias para acordar. E talvez não vai ser mais a mesma pessoa que vocês conheciam. 5 minutos depois de eu ter a primeira parada cardíaca, eu acordei, pedi que saíssem todos da sala, chamei o meu pai, chamei a doutora e falei, liga um louvor, eu preciso engrandecer ao meu Deus. Eu não sabia naquele momento porque eu precisava engrandecer, mas eu sentia aquela necessidade de louvar a Deus. E naquele momento foi inacreditável, a doutora falou, hoje eu rasgo todos os meus diplomas, a gente perdeu todos os soldadinhos no Covid, todos os restantes na parada cardíaca, e meu pai olhou pra ela e falou, doutora, perdemos todos os soldados, mas o nosso general vai lutar por ela. E realmente lutou, Deus estava ali comigo. Venci a primeira parada cardíaca, venci os primeiros 30 dias, e de novo meu corpo não aguentou. Tive que ser entubada novamente, e todo aquele pesadelo voltou. Só que na segunda intubação, eu sabia que Deus estaria comigo e Ele esteve. Eu já não tinha mais medo. Eu fui entubada e desde o primeiro segundo que eu fui entubada, até quando eu acordei, eu começava a ouvir louvores da harpa e eu ouvia minha bisavó cantar. E ela louvava 24 horas os louvores da harpa no meu ouvido. E quando eu começava a louvar com elas, aqueles hinos se tornavam como se fossem multidões, um estádio cantando comigo. E eu pensava comigo mesmo entubada, nossa, o céu é lindo, é surpreendente, todo mundo sabe as músicas, é muito lindo esse louvor, todo mundo engrandecendo a Deus. E eu sentia cheiro de flores, eu amo flores, por causa dos cheiros. E aquele cheiro era tão gostoso, gente, era maravilhoso. Até que teve um dia que eu tentei abrir meus olhos e em cima do meu corpo tinha 2 pés humanos, e quando eu abri, eu fiquei super assustada procurando quem era aquele enfermeiro que estava em cima de mim, né? Porque ele estava ali e eu não conseguia enxergar mais nada. No outro dia, novamente, eu vi os 2 pés. E quando eu comecei a procurar quem era aquela pessoa, e eu ergui os meus olhos, eu comecei a ver uma luz, gente, uma luz amarela, coisa mais linda. Era cheio de ouro, e eu falava, meu Deus, eu estou no céu. Esses pés é do Senhor. Só que eu procurava em seus pés as marcas da crucificação, porque na minha cabeça era Jesus. E quando eu vi, não era Jesus, eram os pés de Deus. E eu ficava muito emocionada, e quando eu vi aqueles pés e aqueles ouros em volta todinho do meu quarto, eu senti uma sensação de pertencimento. Aquele era o meu lugar. Eu sabia que eu estava no céu porque eu senti que aquela era a minha casa. Uma paz inigualável, uma sensação maravilhosa. Gente, o céu é incrível, é lindo, é perfeito. E daquele momento, durante mais um mês de intubação, Deus foi falando comigo, foi mostrando visões, foi respondendo orações de anos, foi mostrando pessoas que deveriam estar na minha vida e não estavam, outras que estavam na minha vida e não deveriam mais estar lá. Foi mostrando visões de pessoas, eu enxerguei visões sobre meus primos, maravilhoso, visões sobre a minha vida, o que iria acontecer, o que não iria acontecer, o que eu deveria mudar. E foi surreal. E aqui fora Deus também agiu. Hoje, quando eu vejo as histórias, eu vejo quando bato uma coisa com a outra. E nesse momento que eu enxergava tudo aquilo no céu, as pessoas aqui fora tinham visões. Muitos viam anjos, né? Eu tive um tio pastor que teve uma visão linda do arcanjo Miguel com suas asas, né? Cobrindo desde a minha cabeça até os meus pés. E eles viam guerras de anjo, quem sobe, quem desce. E eles cuidavam do meu corpo 24 horas. Outras pessoas viam 2 anjos com espadas na minha porta e na minha janela, guardando a entrada e a saída. Outros vinham todo ao redor do hospital, outros vinham na minha casa cuidando. Aqui era o cantinho de oração, que muitos tinham visões. Foi incrível. Deus também moveu muitas pessoas nesse tempo. Deus incomodava ali a médica, mostrando para ela em sonho, em visões, o que ela tinha que fazer, o que ela não tinha que fazer, qual era o medicamento que ela tinha que colocar, qual era a dieta que ela tinha que tirar, o que ela tinha que fazer comigo para dar certo, a experiência no meu pulmão para dar certo. Deus ia tirando aquelas pessoas. Tinham médicos que Deus falava para as pessoas, esse daqui vai sair. E no dia seguinte eles pediam demissão. Outros que Deus falava, aquela enfermeira quer tirar a vida da Stephanie. No outro dia, quando meus pais chegavam para me visitar, aquela enfermeira já não estava mais no plantão.
Gente, foi surreal o que Deus fez. Deus mobilizou aquele hospital e eu estava em coma, dormindo, vivendo os planos de Deus para minha vida. Foi um sobrenatural. Eu voltei muito fortalecida. E quando eu acordei da segunda intubação, eu acordei totalmente paralisada. Eu não me mexia mais, eu não me enxergava. Eu tive que fazer a tráqueo, essa marquinha que vocês estão vendo é da tráqueo. Eu não falava, eu não respirava sozinha. Eu precisava de tudo e de todos para me manter sobrevivendo, apenas sobrevivendo. E na primeira vez que eu acordei paralisada, eu tinha muito medo e eu me perguntava, por que Deus não me levou? Né? Por que eu voltei? E já nessa segunda vez eu entendia. Começavam a surgir os testemunhos, as enfermeiras, mesmo sem me conhecer, começavam a falar, Stephanie, por sua causa minha família voltou para a igreja, eu voltei para a igreja, me reconciliei com seu marido e eu estava em coma. E aí eu entendi, Deus quis me usar como instrumento para agir em toda a vida daquelas pessoas. E eu lembro que eu falei para minha mãe, tá ok, se Deus me deixou aqui, eu quero cumprir o propósito dele. E as expectativas do médicos para que a minha vida era que se eu voltasse a viver, que era muito difícil eu voltar a viver, ao todo ali foram 73 dias entubada, 90 dias na UTI, eu tive 2 paradas cardíacas, eu fiquei cianótica, eu tive testamento de óbito, foi assim um pesadelo. Então a expectativa deles realmente era que eu não voltasse a fazer nada, que era que eu ficasse uma pessoa vegetativa, né? E que se eu voltasse a realizar as coisas, em 3 meses era para eu começar a me mexer, em 6 meses era para eu sentar sozinha e era para eu fazer isso daqui com as mãos sozinha. Em 1 ano era para eu começar a andar e quando eu voltasse a viver normal ninguém sabia. E Deus foi incrível mais uma vez. Em 1 mês eu dei meus primeiros passos, em 2 meses eu voltei a dirigir, em 3 meses eu voltei a pedalar e hoje, 1 ano depois, eu já estou totalmente perfeita, a minha voz voltou, o que é um milagre. Eles acabaram pegando minha corda vocal e hoje a minha voz, eu falo, eu grito, eu canto, eu louvo ao Senhor. Eu dou palestras em todos os lugares, em várias escolas, apareci em jornais, em rádio. Deus operou um milagre incrível em minha vida. Nesse jeitinho que vocês estão vendo é um milagre, não era pra eu falar, não era pra eu estar respirando, não era pra eu ter cabelo, esse cabelo que vocês estão vendo caiu inteiro. E Deus falou, não, os médicos não sabem o que dizem. Fui eu que ordenei pra ela, levanta-te e anda. E hoje eu quero deixar essa palavra com vocês. Deus continua realizando lindos milagres. E Ele quer realizar esse milagre na sua vida. Basta você crer, fazer a sua parte e entregar tudo nas mãos dele. I'll only hurt you if you let me.